Evangelho do Senhor de acordo com Lucas, capítulo 1, do verso número 11 até o verso 13, diz assim a santa palavra do Senhor: E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, continua conosco, aleluia, nos dirigindo pelos próximos minutos. Contamos contigo, Espírito Santo, guiando-nos, abrindo nosso entendimento e expondo-nos às santas Escrituras. Eu creio que o Senhor já está fazendo isso para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. O incenso das orações esquecidas. Como Deus responde no tempo do silêncio? De que maneira Deus trabalha em tempos de silêncio? Hoje é um culto de oração. E mais uma vez vamos ouvir, ler, ouvir e aprender sobre oração. Vamos caminhar juntos por uma das mais difíceis experiências humanas, por uma estrada das mais difíceis da nossa experiência, a sala de espera de Deus. Quem aqui já esteve nesta sala? Eu. Todos nós. E quem já sentiu o peso do silêncio sobre a sua vida, o silêncio de Deus, ou ainda a dor de uma espera? Porque espera dói, causa ansiedade, inquietação. Afinal de contas, somos humanos, né? Somos humanos. Quem de nós já não se sentiu sufocado por esse silêncio que vem do céu? Ah, se Deus dissesse alguma coisa, se pelo menos você dobra os joelhos, derrama a sua alma, mas a sensação é de que as orações batem no teto, como se o teto fosse de bronze, e não saem do ambiente, voltam para você, e você até chega a pensar, elas são frias, e não estão atingindo o objetivo. Mas de antemão, já correndo o risco até de concluir esta pregação, só parece, viu? Só parece. Porque, como nós vamos ver aqui, não é nada disso, para a glória de Deus, para a nossa esperança. A narrativa de Lucas, da qual lemos um trecho aqui, começa exatamente assim, desse jeito. No centro, no epicentro, no ápice de um duplo silêncio. Por que duplo silêncio? Havia um silêncio espacial, sideral, cósmico. Faziam 400 anos que não havia profecia. Desde o profeta Malaquias, nenhuma única voz profética se levantara em Israel. Esse era o primeiro dos silêncios. O silêncio do mundo todo, essa era a impressão. O que acontece é que o mundo todo, às vezes, é muita coisa, então a gente não se importa muito com os problemas do mundo, com os problemas da nação, mas havia um outro silêncio, e esse é cruel. Havia um silêncio doméstico, uma dor silenciosa de um berço vazio,
na casa de um casal. Nesta noite eu te peço para abrir o teu coração comigo. Deus quer usar esse texto sagrado, pelo qual passaremos, para curar a nossa pressa, também para fortalecer a nossa fé e para consolar a nossa alma, que muitas vezes está cansada. Que vamos ter aqui então, que vamos aprender nesta noite a respeito do incenso das orações esquecidas. Primeiro, vamos começar por a fidelidade da oração em meio à esterilidade da vida. Preste bem atenção, permanecer fiel, mesmo em meio à sequidão, mesmo em meio à terra que não é fértil, mesmo em meio à esterilidade da vida. Para isso, nós vamos dar uma passada pelo texto a partir do versículo número 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Zacarias e Isabel carregavam uma ferida profunda, daquelas que dizemos ferida de alma. Na cultura daquela época, a esterilidade não era apenas uma dor biológica ou então uma frustração pessoal, não era só isso. A esterilidade era considerada desonra, muitas vezes associada até a uma desaprovação de Deus, associada a pecados de alguém do casal ou algo do tipo. Conta a história que as pessoas cochichavam pelas costas de um casal que não tinha filhos, que não tinha prole. No entanto, o veredito do Espírito Santo sobre esse casal que passava por esta dura prova é esse que nós lemos aqui. É surpreendente. Do Espírito Santo que inspirou esta escritura, lemos: eles eram justos e irrepreensíveis diante de Deus. Aleluia. E aqui está o nosso primeiro consolo nestas horas mais amargas e mais difíceis da vida. A sua aprovação não é um sinal de que Deus te abandonou, nem de que Deus te rejeitou. Console-se com estas palavras. Muitas vezes somos tentados a medir o amor de Deus por nós pelas facilidades da vida, pelos mimos que Deus nos dá, ou ainda pelas respostas rápidas às nossas orações. Queremos orar e quando nos levantamos a gente já quer resposta. Ah, que bom se fosse assim. Que bom seria se dessa forma acontecesse. Nós pensamos de forma prática, muito prática para nós. Se eu for fiel, Deus fechará contratos para mim. Se eu for fiel, Deus vai providenciar um aumento de salário, a casa. Se eu for fiel, Deus abrirá portas imediatamente e me dará tudo o que eu peço. Não é para chocar, porque é bem assim que nós agimos muitas vezes. É dessa forma. Alguns usam um nome mais difícil para isso, mas é a mesma coisa. Dizem que é pragmatismo, ou seja, que é as coisas práticas. É assim que as pessoas e nós queremos resolver muitas vezes. Mas olha o que nós temos em mãos aqui. Este casal piedoso nos ensina o valor da fidelidade incondicional.
Eles permaneceram fiéis, diz a Escritura. Eles continuaram servindo, amando e obedecendo, mesmo com o ventre fechado, mesmo com o céu fechado às suas orações, mesmo com as esperanças biológicas sepultadas. Você leu comigo, eles eram já idosos. Então, aos olhos humanos, biologicamente, acabou-se a esperança. Verdade. Guarde no seu coração o seguinte: não permita que a esterilidade, a dificuldade de uma área da sua vida azede a sua comunhão com Deus, que é aquele que sustenta a sua alma. Continue fiel, mesmo que no deserto. E mesmo que Ele mesmo, Deus, te conduza a desertos. Permaneça fiel, porque é necessário fidelidade na oração, mesmo em meio à esterilidade da vida. Segundo, o altar do incenso. Nossas orações nunca são desperdiçadas. Amém? Amém. Nunca, nenhuma das suas orações é desperdício de tempo, de palavras. Nunca, nenhuma delas. Versos 8 até 10. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Zacarias entra no lugar santo do templo para realizar o ato mais sagrado da sua vida: queimar incenso sobre o altar de ouro. Para alguns sacerdotes, se tiver aquela imagem aí eu agradeceria. Para alguns sacerdotes, esta era uma única oportunidade na vida toda. Alguns sacerdotes esperavam uma vida por este momento para adentrar até o lugar santo. Não era o santo dos santos, onde estava a arca, mas era quase lá. Só tinha um véu bem grosso que separava o altar do incenso, o lugar onde se oferecia a Deus fumaça como incenso para subir até Deus. Daqui a pouco eu já volto para o enquadramento. Era uma única oportunidade, uma única vez. Então imaginem nesse dia, esse era o dia do sacerdote Zacarias. Na teologia bíblica, a fumaça perfumada do incenso que subia daquele altar simbolizava as orações do povo de Deus subindo diretamente até o trono de Deus. Os salmos falam a respeito disso, de que isso era o símbolo das orações que subiam até os céus. Toda vez que talvez você sinta que as suas orações não estão surtindo muito efeito, que as suas orações estão fracas até, ou que se perderam no vento, mas há uma realidade invisível que você não vê, há uma realidade invisível que você não enxerga, e a realidade do mundo invisível, das regiões celestiais, é gloriosa, porque coisas vão acontecendo que você não vê com esses olhos, mas quem é espiritual pode contemplar pelo Espírito. Aleluia! Olha, Deus armazena e valoriza cada uma das suas orações, cada uma delas. O livro do Apocalipse nos revela de que as orações dos santos são guardadas em taças de ouro diante do trono do Deus Altíssimo. Nenhuma delas se perde, nenhuma delas fica pelo caminho.
Cada clamor que você fez durante a noite, no escuro muitas vezes, para não ser visto, para que a sua dor não fosse revelada, cada lágrima silenciosa, cada gemido inexprimível no meio do sofrimento, tudo isso está preservado na presença do teu Deus, na presença do teu Pai. Nada se perde, nenhuma dessas orações. Enquanto a multidão orava do lado de fora, Zacarias sacrificava incenso, queimava o incenso do lado de dentro. Mas a resposta divina já estava orquestrada, já estava preparada. Enquanto você clama aqui na terra, o céu se move em direção à resposta. Essa é a mecânica da oração. O céu se move em teu favor, ainda que com esses olhos você não veja. Portanto, é importante, nossas orações nunca são desperdiçadas. Isso que simboliza o altar do incenso nesta passagem. Terceiro, a tua oração foi ouvida. O resgate de clamores antigos. Do verso 11 até o 13, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Pense na cena. Ali estava um sacerdote idoso. Zacarias era um homem idoso, diz a Escritura no verso número 7, em idade avançada. Ele já havia parado de olhar para o filho pelas leis biológicas. Há muito tempo. Há muito tempo. Isso talvez foi uma oração da sua mocidade. Mas não seria mais agora. Ele está avançado em idade. Afinal, esse tempo biológico também havia passado para sua esposa. Isabel já também não poderia mais conceber nem dar à luz. Aquele momento, aquele dia, lá no templo, certamente ele estava orando pela restauração de Israel, certamente ele estava clamando pela sua nação, pelo seu povo, porque esta era a sua função como sacerdote, interceder pelo seu povo. Você leu comigo, o povo ficava do lado de fora, esperando, aguardando. Só o sacerdote podia entrar lá. No entanto, o anjo Gabriel, ele mesmo, Deus envia. Deus tem uns anjos especiais, né? Deus tem um anjo chamado Gabriel, e é o verso 19 que diz, ele mesmo diz para Zacarias: o meu nome é Gabriel, diz ele para o sacerdote. Ele aparece para Zacarias aqui no verso 13 e diz: a sua oração foi ouvida. Deus ouviu a sua oração. Deus resgatou um clamor antigo, meus irmãos. Deus resgatou um clamor talvez lá da mocidade, dos seus anos mais jovem, arquivado pelo tempo na memória do homem, na memória daquele sacerdote, já estava arquivado, acabou, mas estava perfeitamente ativo na memória do céu, na memória de Deus, porque na memória de Deus nenhuma oração fica esquecida, nenhuma delas. Deus é especialista em responder orações que nós mesmos já havíamos desistido delas. Eu já tinha arquivado, mas Deus não. O sacerdote Zacarias já tinha dado como finito, acabou, não dá mais. Mas Deus não. Você pode ter riscado aquele pedido da tua lista, compreende? Mas não Deus.
teus não. Aleluia. Você pode ter achado que o prazo de validade da oração expirou. Talvez você tenha dado um prazo de validade muito pequeno, né? É preciso reconsiderar. Você pode ter pensado que não dá mais tempo, mas para o Deus que é eterno, as orações, as promessas também nunca envelhecem. Nunca, jamais. Meu Deus. E por que Deus esperou tanto para responder então? Se o homem clamou certamente quando era moço, jovem, por que é que Deus esperou tanto? Talvez esta seja a pergunta de vocês, de muitos de nós, se não todos. Por que é que Deus demora tanto às vezes? O que é que acontece? Vejam, se João o Batista tivesse nascido uns 20 anos antes, ele teria sido apenas mais um sacerdote. Estaria lá na fila aguardando pela oportunidade da sua vida de queimar incenso pelo menos uma vez na vida. Talvez isso, se ele tivesse nascido em um tempo antes. Mas nascendo no tempo determinado por Deus, ele se tornou o precursor do Messias, diz a palavra. E mais, diz a Bíblia, aqui mesmo no verso 17, que ele passaria a andar no Espírito e no poder de Elias. Ele irá adiante, diz o verso 17, do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Se João tivesse nascido antes, ele não teria tido o privilégio de contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só isso, ele não teria tido o privilégio de batizar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se João tivesse nascido antes, ele teria talvez tido uma oportunidade de queimar incenso ali no lugar santo, mas tendo nascido no tempo certo, ele se tornou o precursor do Deus Emanuel, do Deus que encarnou e veio morar conosco. Sabem, o aparente atraso de Deus não é rejeição, compreendem? Não é isso, e é a preparação para uma resposta infinitamente mais excelente. Deus está preparando coisas maiores e melhores. É o que aprendemos aqui nesse texto. Portanto, está aí, queridos irmãos, a tua oração foi ouvida. Deus resgata clamores antigos. Aleluia. Enquanto eu prego, eu tenho certeza que pela sua mente está passando aquela oração que você fez há tanto tempo, que parece que caiu no esquecimento, mas não de Deus. Não de Deus. Quarto e último, a resposta de Deus sempre supera as nossas expectativas. Versos 14 e 15. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Zacarias e Isabel queriam um bebê para carregar o nome da família. Alegraram-la e afastar a desonra social da família era o desejo deles, mas Deus tinha mais. Porque Deus, com tudo isso, planejava dar a eles um herói da fé, um instrumento para avivamento não só daquela casa, mas avivamento de toda a nação. O que Deus planejava para eles era um instrumento dele cheio do Espírito Santo. E você leu comigo, desde antes do seu nascimento. Que tal, hein? Cheio do Espírito ainda no ventre. O que Deus tinha para eles era alguém destinado a reconciliar famílias,
O que Deus tinha para eles era alguém destinado a preparar o caminho do Deus homem, do Deus que se tornaria um de nós, do Deus Emanuel. Que privilégio, que privilégio. O verso 15 você leu: ele será grande, diz a Escritura, diante do Senhor. Que promessa maravilhosa. Já pensou? Antes de nascer, esse menino vai ser grande diante de Deus. Grandeza com caráter, grandeza com o Espírito Santo. Este homem, este João o Batista, teve o reconhecimento do próprio Jesus. Jesus, em Lucas 7:28, diz: e eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Que maravilhoso reconhecimento. Mas sabem o que é maior e melhor do que isso? No final desse verso, Jesus diz assim: olha o que Jesus pensa do crente, olha o que Jesus diz, a menção honrosa e maravilhosa, e o lugar que Jesus põe o crente verdadeiro nele. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Não existe homem, não existe ninguém nascido de mulher maior do que João, mas no reino de Deus, o menor é maior do que ele. Percebem isso? Glorifica Deus, porque é assim que Deus te vê. Ele vê não uma mulher, um homem, não alguém que luta, não alguém que está às voltas com tribulações. Ele vê alguém maior do que João. Ele vê alguém maior do que aquele para quem não existiu ninguém semelhante, ninguém maior do que ele. Mas no reino, aquele que está em Cristo, aquele que é de Jesus, o menor é maior do que João. Console-se com estas palavras, encha-se de coragem. É assim que Deus te vê, é assim que Jesus te vê. Quando você estiver no recôndito do teu quarto, em oração, quando você estiver achando que não vai dar certo, que ninguém te vê, lembre-se, Jesus te vê, Ele te olha e diz e te considera maior do que João. No reino de Deus, maior do que ele. Deus responde, diz Paulo falando aos Efésios, muito além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele não quer apenas resolver uma necessidade imediata, entendem? Por isso que às vezes Ele está demorando, por isso que às vezes Ele continua trabalhando e em silêncio. Não é para resolver nada, apenas o imediato. Ele deseja que a sua vitória pessoal seja um canal para glorificar a Ele, para engrandecer o nome dEle, e que seja testemunho para a salvação de muitas pessoas. Final, versos 16 e 17 por último. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quando você ora pela conversão de um familiar, pela saúde de alguém, ou pela provisão da sua casa, Deus não está planejando apenas o alívio temporário, compreendem? Não é só isso. Ele quer gerar um testemunho poderoso, mostrando ao mundo de que Ele, Deus, é fiel. O nome do menino, João, significa o Senhor é grandioso. Então, cada vez que Zacarias chamasse pelo nome do seu filho, ele estaria pregando um sermão de gratidão perante o seu Deus, perante o povo. Isso é precioso. O nome dele lembrava: Deus é gracioso, o Senhor é gracioso. Portanto, está aí a resposta de Deus, sempre
supera as nossas expectativas. Verdade. Amém? Ele faz mais, infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Vamos encerrar com algumas considerações. Eu começo dizendo: descanse no altar do Senhor. Ponha os pés do Senhor e descanse nele. Sabem, amados irmãos, o Deus de Zacarias e Isabel é o mesmo Deus que ouve você nesta hora, neste instante. Ele não mudou, não mudou. O silêncio dele não é ausência, a demora dele não é indiferença. Pelo contrário, ele continua ouvindo e atendendo orações. Se você hoje se sente espiritualmente cansado, afadigado, cercado de impossibilidades e talvez considerando falta de respostas da parte de Deus, faça do altar de Deus agora, do altar da graça, o seu refúgio. Corra para Deus, corra para os braços dele e seja acolhido pelo Senhor. Atenda o convite de Jesus. Você está cansado? Está afadigado? Ele continua clamando pelos séculos, dizendo: venham a mim, todos vós cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Não pare de orar só porque a resposta ainda não chegou. Verdade. Não pare de servir só porque as circunstâncias parecem desfavoráveis. Não deixe de servir. Zacarias, na sua velhice, estava lá, servindo no seu ofício para o qual ele foi chamado. Confie no tempo de Deus. Escuta, irmã, irmãos, Deus sabe o que faz. Confia no tempo dele. Aleluia. Quando os propósitos dele se cumprirem, a exemplo do que aconteceu aqui, a resposta do Senhor virá com tanta beleza e poder que você vai olhar para trás e compreender como valeu a pena, como foi perfeito esse tempo de Deus que vinha trabalhando o tempo todo na minha vida, o tempo todo na vida daqueles por quem você ora. E aí você dirá: valeu a pena cada dia de espera, valeu a pena cada minuto de espera. Que o Senhor guarde o seu coração em perfeita paz. Só Ele pode dar essa paz. No meio da tormenta, Ele dá paz. No meio do redemoinho, no meio do terremoto, Ele dá a paz. Por isso ela é chamada de paz que excede o entendimento. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos orar. E o Senhor te trouxe aqui esta noite para confirmar no teu coração: Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Essa música que fica ao fundo diz que para cada dia de vergonha Deus vai dar dupla honra. Aleluia! Cada dia de dificuldade Deus vai dar dupla honra. Cada dia de tribulação, cada dia de silêncio, Deus vai dar dupla vitória. Aleluia! Pelo que você precisa orar agora? O que é que você precisa entregar nas mãos do Senhor? O que é? Aleluia! Deus se inclina só para ouvir a minha voz.
transforma vergonha, o Senhor é que transforma circunstâncias, transforma situações. É o Senhor. Nesta noite nós nos rendemos a Ti, nos rendemos ao Senhor. Seja bendito, seja louvado o Teu nome, seja engrandecido o Teu precioso nome. Vem e faz verter aqui uma unção de encorajamento, uma unção de alegria, uma unção de coragem ao coração que vem clamando, ao coração que vem lutando com o silêncio, em nome de Jesus. Que haja neste lugar uma unção de cura, uma unção de libertação dos temores, dos medos. Vem El Shaddai, vem Jeová Jireh, vem Senhor sobre nós, vem Deus. Tu és o Deus de longe, mas também é o Deus de perto, conforme afirma a Tua palavra. Então vem tocar no coração que está ferido, que está doendo, que está incerto. Vem e trabalha em nós esta noite, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, Pai de amor, Pai de consolo. Tu conheces as dores de cada um, Tu conheces as salas de espera em que cada um está. Oh Deus, perdoa, Pai, as nossas impaciências, perdoa-nos, Deus, as fraquezas diante do Teu silêncio. Nesta noite queremos entregar tudo a Ti e confiar que o Senhor sabe o que está fazendo, que o Senhor tem tudo nas mãos, que o Senhor tem nossa vida nas mãos, que o Senhor tem as pessoas que temos colocado aqui nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, sopra a vida sobre as nossas esterilidades, sopra a vida sobre os nossos desertos e sara-nos e restaura-nos e dá-nos a paz que está acima de todo entendimento. Aleluia. Assim oramos, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.